Perto de chegarem na linha de chegada, Johnny e Gyro estão competindo contra Pocoloco para atravessar um abismo. Johnny e Gyro combinam as habilidades do Tusk com a proporção áurea e o spin da Steel Ball, cruzando o abismo da forma mais absurda e estilosa possível. Assim, Gyro chega em primeiro lugar e Johnny em segundo. Nas neves, vemos Magenta, que sobreviveu e tá com ódio do Weka Pipo por ter traído ele. O Steel entra em prantos ao ver o suposto corpo da Lucy sem vida. O mangá corta pro Johnny e o Gyro só curtindo a vida jogando um Uno Cowboy. O Johnny vê a Hot Pants passando e eles resolvem segui-la para recuperar as partes do cadáver que ela tem. Eles veem o cavalo dela perto de um lugar abandonado e o Gyro só chega quebrando tudo. Até que do nada ele encontra uma freira ali. Ele taca o foda-se, sai vasculhando o lugar e o Johnny, na mesma hora que vê, percebe que essa pessoa é a Hot Pants. Ele começa a interrogar ela sobre os seus objetivos e ela então começa a chorar, falando que as partes do cadáver foram tomadas dela, que ela foi incapaz e precisou abandonar tudo. E do nada sai uma criança de dentro do corpo dela. E a Hot Pants só diz pro Johnny não abandonar as partes. Ela é envolvida por algo e diz que mesmo devota a Deus, não conseguiu suportar o fardo e fala para Johnny purificar a água. Você não tem escolha se não sacrificar alguma coisa, então deve purificá-la. O Gyro acha aquele ursinho dele e atrás um stand começa a falar que para progredir as pessoas devem fazer um sacrifício. Perto dele estão as partes do cadáver. Vemos Valentine comentar sobre seu plano e como esse desvio no caminho do Johnny e do Gyro para pegar a próxima parte do cadáver, que é o torso, foi planejado por ele. O Gyro é atacado pela porra do ursinho de pelúcia e ele arremessa a Steel Ball no stand, que se divide em diversas partes. O Gyro olha para o lado e tem várias Steel Balls girando. O Johnny percebe que ao lado dele haviam itens que ele tinha jogado fora, e a Hot Pants diz para ele fugir, porque se ele tentar salvar o Gyro, terá que sacrificar algo. Então, a gente é apresentado ao flashback dela. Basicamente, ela foi atacada por um urso enquanto estava na floresta pegando nozes com o irmão. Nessa situação, ela empurrou o irmão que foi devorado pelo urso. Ela sacrificou seu irmão, sacrificou pela sua vida. Depois daquilo, ela conseguiu se salvar, mas não conseguiu se perdoar. Ela virou freira, devota a Deus, em busca de conseguir perdão pelos seus pecados. Acima de tudo, ela queria ser perdoada pelo seu irmão. E uma das formas que ela pensou que poderia ser perdoada é obtendo o cadáver santo. No entanto, ela disse que isso foi inútil, porque naquele lugar ela encontrou o sapato do irmãozinho. Ela disse que ela não pode fugir do passado, mas que o Johnny pode. Ela fala para ele levar essa faca com água pura antes que seu coração sucumba. Hot Pants começa a brilhar e simplesmente some no meio daquele lugar. E enquanto isso, Johnny vê Danny passando. O stand diz que para poder ter um certo grau de igualdade na situação, vai explicar o seu poder pro Gyro, que no caso é a purificação com água. O usuário do stand aparece e o Gyro pega uma daquelas Steel Balls. Na hora, ele tem a sensação que aquela Steel Ball é a mesma que ele usou para uma execução e acabou falhando. Ele grita pelo nome do Johnny e o Johnny escuta. Aliás, olha que rabão do Johnny. Quer dizer, enfim, vamos continuar. O Johnny começa a meter tiro no rato e quando pensa que pegou ele, dá de caras com a bota do irmão. E de dentro dela sai o próprio, culpando o Johnny, que é pego por aquela mesma camada azul que tinha pego a Hot Pants. O Danny vem em direção do Johnny, que tenta atirar nele, mas o rato desvia e começa a tomar o corpo do Johnny, que diz que não mirou nele quando foi atirar, acertando assim o cantil que estava com o Slow Dancer. Então Johnny consegue se salvar. Ele tem a sorte de ter um poço ali, porque mesmo que seco, indica que deve ter alguma fonte de água debaixo do solo. Assim, com os tiros do Tusk, ele consegue tirar água e mostra determinação para conseguir as partes do cadáver que estão com o inimigo. Johnny se prepara para atirar no rato até que Jesus aparece ao seu lado e diz: se o teu coração hesita, não atires. O Johnny fica assustado, mas o Danny volta e ele atira na direção dele.
Então, se revela o usuário do stand. O Johnny encontra o Gyro, mas o inimigo se escondeu. Naquele lugar, Johnny encontra vários pertences que um dia foram seus, mas que foram destruídos ou abandonados pelo mesmo. Johnny se cobre de água e acerta o Danny. Então, ele é puxado por seu pai e, mesmo sabendo que é uma ilusão, aquilo machuca Johnny. E novamente, Jesus aparece dizendo que, se ele está hesitante, não atire. Jesus diz que ele irá crescer e que, mais uma vez, portões de um novo caminho se abrirão para ele. Jojo está prestes a ser atacado pelo pai e, por reflexo, atira. Gyro escuta com os ecos da Steel Ball os sons de onde o usuário do stand chamado Axelrod está e informa para o Johnny, que atira e acerta a garganta do inimigo. No entanto, antes de cair no chão, o inimigo diz que seu ataque final está finalmente completo e que, para seguir em frente, as pessoas precisam sacrificar algo, e diz que Johnny o sacrificou para poder continuar. E era isso que ele queria desde o início. Isso porque agora Johnny vai carregar o fardo de tudo que ele descartou. Ele cai, então surge de outro lugar. Muitas pessoas começam a surgir ali de trás. O Axel diz que sacrificou muitas coisas para chegar até ele. E aí vem o poder do seu stand, Civil War, onde no momento que ele foi morto por Johnny, ele cedeu todos os seus pecados, que agora foram passados por Johnny. No passado, Axel, frágil tanto em coração quanto em alma, foi forçado a se alistar no exército e trabalhar como vigia de uma cidade remota. Ele via seus amigos pouco a pouco conhecendo o terror da guerra e começou a se afogar no álcool, até que chegou um dia onde ele dormiu fazendo a vigia, e quando acordou, viu os inimigos passando debaixo da ponte que ele ficava. Ele tinha a opção de acender a luz do lampião para alertar os soldados aliados próximos, mas ele não fez isso, afinal seria descoberto e morto caso fizesse. Essas pessoas que surgiram foram as pessoas que ele sacrificou para que pudesse viver. E agora, Johnny terá que arcar com o peso do sacrifício deles. Axel diz que voltou purificado e que agora tem o direito de reivindicar as pernas do cadáver. Johnny começa a ser atacado e mais uma vez, Jesus surge dizendo que se ele está hesitante, não atire. Ele encontrará um novo caminho e isso ajuda Johnny a compreender. Ele diz que não está mais perdido e sabe onde atirar suas unhas. Então, Jojo atira na sua própria cabeça e a rotação áurea começa a surgir em volta do seu corpo, o levando para um novo caminho. O Johnny tem suas pernas arrancadas e o Axel começa a pegar parte das pernas do cadáver. No entanto, existe uma rotação acima das pernas do Johnny, fazendo com que diante de Johnny surja ele. Tusk, ato 3. Johnny atira e acerta a mandíbula do Axel em cheio. Basicamente, o poder do ato 3 é permitir que o próprio Johnny viaje entre os buracos que as suas unhas criam. Assim, ele consegue mover de lugar o próprio braço com os buracos do stand. O Jerry explica que, usando um tiro que leva a uma rotação infinita, ele levou o braço no menor ponto possível da espiral. Então, meio que o Johnny consegue se mover naquele espaço infinito criado pela rotação áurea. E agora, com o seu stand evoluído, Johnny consegue facilmente derrotar os fantasmas do passado de Axel, assim achando uma brecha para acertá-lo. No entanto, mais uma vez, Jesus surge, dizendo que se ele hesita, não deve atirar. Axel surge dizendo que mesmo com a nova técnica, Johnny não pode vencê-lo e que os fantasmas agora o protegerão. Afinal, foi por causa do Civil War que ele foi revivido quando o Johnny o sacrificou. Axel pega a última vértebra que estava com o Johnny e foge. O Jojo atira em sua direção, mas acerta a parede. A vértebra começa a se fundir com seu corpo e ele se sente purificado. No entanto, o braço do Johnny surge do buraco que ele atirou e puxa parte do cadáver. O Axel tenta procurar onde o Johnny está, mas ele se esconde. O Johnny começa a apertar a vértebra e isso preocupa o Axel, que tem medo que ele danifique o cadáver. E ele repara que muito provavelmente, se a vértebra passar para dentro do buraco, ela vai ser destruída pela rotação infinita, indicando que Johnny prefere destruir o cadáver do que não tê-lo. Em seus olhos, chamas negras surgem, indicando a determinação sombria de Jojo. São como os olhos de um assassino. Johnny Joestar está disposto a abandonar tudo, até sua humanidade, e isso enfurece Axel, que acerta uma facada no peito do Johnny, que morre. Assim, Axel consegue a vértebra, no entanto,
Jojo ressurge das cinzas. Isso foi um plano seu. Matar Johnny foi um sacrifício que Axel fez. Assim, os pecados que ele fez Johnny herdar voltaram para ele. Por isso Johnny foi revivido. Axel o purificou. Nós vencemos. Johnny dá a oportunidade dele fugir porque o alcance do stand está limitado ao prédio, mas Axel, em desespero, tenta matar o Johnny com um machado, então leva um tiro de alguém. Esse alguém? Fanny Valentine, que errou seus pontos vitais para não matá-lo agora. Valentine diz que fez aquilo por causa legítima, para salvar Johnny de ser acertado por Axel, que enquanto está vivo, não passará culpa para Valentine, que consegue fugir mesmo com Johnny tentando matá-lo. O presidente dos Estados Unidos agora só precisa dos olhos e do crânio para obter o cadáver completo. Jairo e Johnny cruzam a linha de chegada, respectivamente em 6º e 7º lugar. Um grupo de homens tenta atirar neles, mas usando o Tusk Ato 3, Johnny atira em suas mãos. Ele recobra que o motivo de toda essa corrida é para encobrir a busca pelo cadáver, e sabe que agora mais do que nunca eles vão ser caçados. 8º estágio, Both Sides Now. Steven não consegue aceitar que a Lucy morreu. Ele começa a juntar algumas pistas, teorizando que pode haver presença de Stand nisso tudo, e lembra que ela aprendeu sobre ler lábios recentemente e que a última pessoa que ela encontrou foi a primeira dama, e começa a comparar as características delas, fazendo com que a sua teoria comece a ganhar mais força. Atrás dele surge Magenta com todo aquele jeitão dele e novamente falando de aviões. O Ekapipo tá atrás da Lucy e vai atrás do Steel para ver se consegue alguma informação. Lá ele encontra o próprio baleado. Magenta tenta matar o Ekapipo, mas ele consegue desviar do tiro e arremessar sua Wrecking Ball. Magenta tá cego pela vingança e quer acabar com a vida do Ekapipo, que até tenta arremessar sua Wrecking Ball, mas não adianta porque o stand do Magenta deflete. Eles começam a ser perseguidos por policiais e o Ekapipo tem que acabar com o Magenta antes deles chegarem onde o trem vai parar, porque o lugar onde o trem vai parar é o lugar onde o Valentine tá. E ele não pode deixar o Magenta fugir, porque ele sabe sobre a identidade da Lucy graças ao que ouviu do Steel. Valentine começa a notar diferenças com Scarlet. Ele começa a tentar acariciar a Lucy e internamente ela diz que prefere se matar do que beijar ele. Do nada, o olho de Lucy cai do seu bolso e ela tenta disfarçar. Ele foi atraído pelas outras partes do cadáver. Lucy, aos 14 anos, é a mais velha entre 6 irmãos. Seu nome de solteira é Pendleton, e eu acho que vocês entenderam a referência. A mãe dela morreu quando ela tinha 12 anos e a partir daí a família começou a ter vários problemas. O dinheiro que eles tinham pegado para sustentar a fazenda na verdade era da máfia. E tendo contraído dívidas com a máfia, o pai dela optou por vender a Lucy para eles. Nessa época o Steven foi até onde a Lucy morava com a justificativa que ela tinha ajudado ele uma vez em um momento ruim, então ele queria retribuir de alguma forma. Mas então ele recebe a informação do pai que ela já não morava mais ali. O Steven então propõe um jeito de salvar ela, informando para a máfia que ela era mercadoria danificada e que deveria informar que na verdade ela era casada com Steven. Isso na verdade é uma manobra para salvar a Lucy, porque indicaria que ela não era virgem, e isso importa para a máfia dependendo de como ela usaria a Lucy. Assim, Steven conseguiu salvar ela. Digamos que isso é meio a forma do Araki fazer o Steven um personagem gostável e não um pedo. A Lucy até disse que poderia ser esposa de verdade dele um dia, mas ele disse que nunca iria encostar um dedo nela. O Valentine escuta o barulho de algo caindo e rapidamente vai até a porta. Ele fica mega desconfiado da atitude da Lucy, que pergunta de forma despretensiosa as motivações do Valentine. Ele faz uma suposição, onde, caso ela estivesse numa mesa, qual guardanapo ela pegaria? O da direita ou o da esquerda? Ela responde que normalmente pega o da esquerda, e ele diz que ela tá certa, mas que esse pensamento não é totalmente verdade, e que talvez isso se aplique ao universo. Ele diz que o fato é que quem pega o guardanapo primeiro é o fator determinante. Se a pessoa pegar o guardanapo da direita, as outras não vão ter escolha, senão fazer o mesmo. Isso também vale para a esquerda, e isso que é a sociedade. Quem são os primeiros a definir os preços das terras? Em algum momento, alguém estabeleceu o valor do dinheiro, o tamanho dos trilhos, as leis e as determinações. Quem determinou tudo isso primeiro? O coletivo comum em uma democracia ou a livre concorrência? Não. Quem pegou o guardanapo primeiro que definiu isso?
As regras deste mundo são determinadas pelo princípio da esquerda ou da direita. Esta mesa é como a sociedade. Todos devem seguir e aceitar o que a primeira pessoa fez. É o equilíbrio das coisas. Quem pega o guardanapo primeiro é alguém que todos respeitam. E nem todos podem ser essa pessoa. Os tiranos insolentes serão desprezados, pois são fracassados. Mas, por exemplo, se Jesus estivesse sentado nessa mesa, não importa quem seja, pegaria o guardanapo depois de Jesus, porque ele é uma entidade a ser respeitada. Valentine diz que a prosperidade deles irá começar após o fim da corrida. Logo será dele aquilo que todos no mundo prestam respeito. Ele será quem pegará o guardanapo primeiro. Aí chegamos em uma das cenas mais desconfortáveis de Jojo, e talvez a mais dessa parte, que é o Valentine tentando, meter na Lucy. Aliás, se liga no shape do homem, nem parece o mesmo personagem dos primeiros volumes. Ele tem cicatrizes de tortura que coincidentemente são iguais à bandeira dos Estados Unidos. Ali mesmo ele diz pra Lucy que quer meter um boneco nela e ela começa a lacrimejar e é realmente um bagulho bem agoniante. Eu nem sei se eu vou conseguir mostrar muito da cena porque tem ele pegando na bunda dela, encoxando, sabe? É algo que se eu mostrar eu posso ser facilmente desmonetizado. Ou quem sabe até perder o vídeo, não duvido de nada. Acontece que ela não aguenta e tenta dar uma facada nele, mas ele segura a mão dela e comprova o que ele já suspeitava. Ela era traidora e não era sua esposa. Só que mesmo assim, ele não quer parar o ato. A Lucy tenta se matar mordendo a língua e ele impede-o com a faca. Então, o disfarce se desfaz e a Lucy é revelada acertando uma faca no Valentine. E então ele começa a rastejar pelo chão. Valentine esbarra numa cadeira, some, então volta recuperado. Temos os primeiros vislumbres do stand do Vanny Valentine. A Lucy se esconde enquanto Valentine procura ela, já alerta que se ela tentar se matar, ele vai matar o marido e o pai dela. A Lucy acha uma lareira e vai até ali, só que ao tocar no lugar, uma luz começa a surgir em sua volta e o cadáver se revela e segura a mão dela, aparecendo com asas de anjo. O presidente abre a porta e acha a Lucy tremendo. Ela diz que tinha alguém ali e essa pessoa falou com ela. Falou para ela dar a luz, porque isso seria inevitável. E não seria um filho do presidente. Aqui tem uma cena que, sério mesmo, eu não sei se eu vou conseguir botar no vídeo, mas é basicamente a Lucy nua, enfatizando a barriga dela, que aparentemente tem um bebê dentro, e depois dá um foco e a gente vê que dentro da barriga dela tem a silhueta da cabeça do cadáver. Então sim, a última parte, o crânio, está dentro da Lucy. Voltamos para o duelo entre Weka Pipo e Magenta. De trás do stand de Magenta sai um dinossauro do Dio. A gente sabe que enquanto tá usando o stand, basicamente o Magenta tá invulnerável, mas mesmo assim ele inventa uma estratégia suicida, botando um monte de dinamite junto com ele. O Weka Pipo usa uma Wrecking Ball para proteger o Steven e outra para induzir a ataxia do lado esquerdo dos cavalos, fazendo ele se virar para a direita e impulsionando eles para fora junto com a explosão. Assim, os dois caem na água, mas o Weka Pipo acaba sendo bastante atingido. Magenta, novamente furioso, diz que até gostava do Weka Pipo, mas ele só o desprezava. Cheio de ódio, ele acerta um tiro e começa a querer torturar o Weka Pipo, gritando que as pessoas que não têm nada a perder são as mais assustadoras. No entanto, ele é puxado por um arame debaixo do mar, arame esse que veio da Wrecking Ball do Weka Pipo que ele tinha jogado lá nos cavalos. Ela puxa ele para debaixo do mar e a única escolha do Magenta para não se afogar é entrar na forma de defesa do seu stand. O Weka Pipo disse que realmente ficou amedrontado com a estratégia suicida de Magenta, mas que ele cometeu o mesmo erro da batalha contra Johnny e Gyro. Não foi ágil na hora de acabar com tudo. Magenta, lá de baixo, continua pensando em vingança, acreditando que alguém como Diego iria salvá-lo por achá-lo útil. E esse é o fim do personagem. Muita gente compara com o fim do Cars porque os dois meio que foram isolados de qualquer coisa para serem derrotados. Magenta tá preso no mar em pose de defesa e ninguém sabe por quanto tempo ele ficou ali, se mantendo só nos pensamentos. Esse capítulo que a gente entra agora é basicamente um extra focado numa piada com o Johnny e o Gyro, onde o Gyro fica soletrando os dias da semana e fazendo umas caretas idiotas.
no fim da história, o Johnny anota toda a piada porque ele achou engraçado. Eu acho. Enfim, foi isso o vídeo de Steel Ball Run. Eu sei que eu fiquei um bom tempinho fora. Aconteceram algumas coisas, pra quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Sul, né? E ocorreu uma tal de enchente, não sei se vocês estão ligados. Mas isso também não é desculpa, porque sim, eu demorei bastante pra voltar com a série, por vários motivos, desânimo. Vocês sabem que os vídeos de Steel Ball Run, eles não vão tão bem, eles demoram alguns meses pra começar a pegar view, né? Vão pegando aos poucos. Então quando eu lanço imediatamente no canal, não é tão legal, principalmente porque eu não posto com uma frequência boa. Pretendo mudar pelo menos um pouco isso. Então é isso aí, pretendo sim terminar a série esse ano ainda, tá? Eu quero melhorar sim o ritmo de postar, tanto os vídeos normais, diferentes, de Jojo, ou não de Jojo também, quero trazer mais vídeos diferentes. Tô preparando inclusive um vídeo legal sobre Naruto. E sim, trazer mais conteúdo sobre Jojo, porque tem muito o que comentar, talvez futuramente, né, falar sobre a parte 9. E é isso aí, pretendo acabar a série de Steel Ball Run. Não venham me falar de JoJo por enquanto, tá? Porque eu nem acabei Steel Ball Run, vamos pensar em JoJo no futuro. E é isso aí, vou continuar assim gravando. E vamos terminar isso aqui antes de lançar um anúncio de anime, senão eu vou ficar realmente espantado com a minha demora. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, porque deu um certo trabalho. Se vocês separarem alguns barulhos no fundo, é porque eu gravei esse vídeo em vários momentos diferentes. Aqui, né, tá rolando muita mudança, muito barulho de construção, porque alagou pra caralho aqui perto. Inclusive, né, onde eu moro no segundo andar. O primeiro andar alagou, tá ligado? Então, tem muita gente fazendo mudança. Tá chovendo toda hora, então talvez tenha barulho de chuva no meio do vídeo. Mas é isso aí, eu gravei como que deu, não tive muito tempo pra gravar, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rick e tenham um bom giorno.